A representação portuguesa na 8ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, no Brasil, que decorreu entre outubro e dezembro de 2009, foi um sucesso. Com o tema 5 Áfricas, 5 Escolas, comissariada pelo arquiteto Manuel Graça Dias, a exposição mereceu um olhar atento dos que visitaram o espaço português. Com um olhar voltado para a África e para os 5 países de língua oficial portuguesa, o desafio proposto aos arquitetos portugueses foi o de construírem, em cada um destes países, um objeto arquitetónico que se integrasse na escala local e que tivesse em atenção as condicionantes locais relativamente aos materiais e tecnologias. Que nós não acreditamos muito em projetos tipo que depois se possam repetir assim feitos de qualquer maneira na Europa, sem uma realidade que possa servir de ponto de partida para os arquitetos ancorarem a sua invenção. E assim fizemos, foram escolhidos as 5 equipas, foram distribuídos os países, fizeram-se contactos, eles foram lá numa viagem, cada um deles foi com mais um acompanhante e tiveram uma semana, tentaram perceber o sítio, tentaram perceber os programas, tentaram perceber o tipo de materiais de construção que ainda são mais ou menos artesanais, que ainda são possíveis de fazer nesses sítios, quais são os materiais de construção de caráter mais industrial que também são acessíveis nesses países e a partir daí inventaram um processo barato, de baixo custo, muito sustentável, que não viesse a precisar mais tarde de grandes manutenções, isto é, ou que a manutenção não fosse difícil de fazer, porque é preciso também vermos que, por vezes, pode-se construir bem, mas de forma a que as populações locais depois possam acudir a qualquer alteração ou a qualquer manutenção que seja necessário fazer. Bom, e foi esse resultado, em forma de maquetes e com algumas fotografias de enquadramento, que foi exposto na Bienal de São Paulo. Neste momento estamos em trabalho com o Ministério da Cultura, com a Direção-Geral das Artes, para prosseguir algumas pistas que já estão lançadas. Algumas delas dão-nos bastante esperança de que a escola venham a ser construídas. Organizada pela Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura, a mostra que esteve presente no Brasil mereceu também uma exposição na sede da Ordem dos Arquitetos em Lisboa e um catálogo da exposição na livraria A+A. Esta possibilidade, que começou com uma viagem dos arquitetos convidados para integrar a representação de Portugal em São Paulo a cada um dos países, continuou com um trabalho muito próximo com as embaixadas de Portugal em cada um desses países, com o Ministério da Educação de cada um desses países e com autoridades locais várias que nos ajudaram a detectar locais onde estas escolas poderão ser construídas. Não é missão de uma Direção-Geral das Artes promover a construção de escolas. Todavia, parece-me que posso ler como sendo parte da nossa missão desenvolver um trabalho de estímulo à criação artística, ao desenvolvimento da criação contemporânea, que tenha uma presença efetiva junto das sociedades, neste caso a sociedade portuguesa, mas também na interação em termos internacionais, no contexto das relações que Portugal tem no mundo. Neste caso, nós achamos que era interessante criarmos uma linha de relação entre as necessidades de desenvolvimento dos países africanos de língua portuguesa, as possibilidades de criação da arquitetura portuguesa, que corresponde, se assim quisermos, a um dos elementos da criatividade portuguesa mais reconhecidos em termos internacionais. E por isso podermos levar uma geração, que não é já a geração dos arquitetos portugueses consagrados, mas é a geração a seguir, a geração dos 40 anos. A arquiteta Inês Lobo coube a tarefa de projetar uma escola na Achada Fazenda, em Santiago, Cabo Verde. Pedro Maurício Borges, em Cacheu, na Guiné-Bissau. Pedro Reis foi até Santa Catarina, em São Tomé e Príncipe. Jorge Figueira viajou até Benguela, em Angola. Pedro Ravara e Nuno Vidigal ficaram com a missão de construir a escola para a Vila do Milénio no Lumbo, em Nampula, Moçambique. 5 escolas para 5 países de língua oficial portuguesa, para 5 localidades que não são as mais importantes dos vários países e cujo objetivo é serem construídas. Portanto, é uma maneira de encarar uma representação
muito diferente do que é habitual. Passamos de uma mostra mais especulativa para uma menos especulativa e mais concreta. Nós, a ordem, digamos, reconhece muito nesta forma de fazer e ainda para mais numa altura em que no último ano e meio temos vindo a aprofundar as relações com as ordens profissionais dos países de língua oficial portuguesa. Recordo que nos últimos 12 meses assinamos protocolos com o Brasil, com Angola, com Cabo Verde e vamos assinar com a Guiné-Bissau e com São Tomé. Eu costumo dizer, e continuei então a conversa, que de algum modo com a língua, a arquitetura é possivelmente um dos recursos culturais mais importantes de afirmação do país e de afirmação do país fora dele. Porque creio que, para além do português, deve ser uma das áreas criativas onde é mais forte, digamos, o reconhecimento. Em Portugal, por motivos óbvios, porque a arquitetura faz parte do dia-a-dia das pessoas e, por outro lado, fora de Portugal, porque há esse reconhecimento que falamos dos arquitetos. Realizaram projetos que vão muito além da utopia. Qualquer um está pronto a ser construído e a intenção deste projeto teve também esse propósito. Existem negociações e conversações com as autoridades locais para que as escolas sejam efetivamente construídas. O sonho é possível. No próximo Espaços e Casas, mostramos-lhe um novo stand da reconhecida marca de automóveis, a Ferrari, em Lisboa. A empresa italiana pretende lançar o novo conceito da Ferrari e será este stand em Lisboa o primeiro na Europa a abrir portas com a nova imagem. O projeto ficou a cargo do arquiteto português Rui Pinto Gonçalves. Mostramos também o primeiro projeto de arquitetura naturalista da capital portuguesa. A moradia, que vai nascer na Travessa do Patrocínio, da autoria do arquiteto Luís Rebelo de Andrade, é uma obra de conjugação perfeita entre a arquitetura e a natureza. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiexpressoimobiliario.pt. Contacte-nos pelo e-mail imo@expresso.pt. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de referência. Arquitetura e construção.